Então vamos lá. Então, gente, a gente vai começar a falar hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto, até porque vai ser ainda a matéria referente à nossa V1. Bom dia, Caio, bem-vindo. Tá? E vamos falar aqui sobre os efeitos jurídicos do casamento. Né? Eu fiz essa live, como o Miquel tinha dito antes, mas como não é todo mundo que tinha acesso a essa live, então a gente precisa ministrar essa parte aqui para vocês também, porque faz parte da ementa do curso. Né? Então, veja, se vocês fizerem podem fazer algumas anotações aqui, acompanhando algumas informações que eu vou colocar aqui no quadro. Estou até chique, rapaz, arranjei até um quadro para poder dar aula para vocês. Então, veja, os efeitos jurídicos do casamento, eles estão elencados nos artigos 1565 a 1570, né? Bem como nos artigos 1569 a 1606, 1639 a 1710. Todos eles aqui do Código Civil. Tá? Porque, veja, os efeitos jurídicos do casamento, na verdade, nós temos três. Nós temos os efeitos jurídicos de natureza pessoal, os efeitos sociais e os efeitos de natureza patrimonial. Né? Então, são os três efeitos que a gente tem decorrentes do casamento. Né? O primeiro efeito que a gente trabalha é justamente a figura dos efeitos pessoais. Tá? Os efeitos pessoais. Esses efeitos pessoais, né, eles são trabalhados especificamente nos artigos 1565 e 1566 do Código Civil. É interessante, galera, que a gente esteja com o código na mão, né, para que a gente faça o acompanhamento da leitura também. Tá? Então, se vocês quiserem, aí eu vou dar uma paradinha aqui de 2 minutinhos para vocês pegarem o código de vocês. Bom dia, Islane, bem-vinda. Tá certo? Que é importante a gente estar acompanhando essa matéria aqui com o Código Civil. Tá? A partir do 1565. Vamos lá. Veja o que diz aqui o artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Gente, veja a seguinte situação. Esses efeitos pessoais aqui, no momento que a pessoa contrai o matrimônio, ela vai constituir a sua família. Né? E uma vez ela constituindo a família, os cônjuges, né, eles passam, por conta do princípio da isonomia, da isonomia entre homem e mulher, que está definido na própria Constituição, né, tanto o homem quanto a mulher tem a mesma responsabilidade em relação à família constituída pelo casamento. Acabou-se aquele pensamento antigo que nós tínhamos na época do Código de 16, de que era um pensamento paternalista, de que o homem podia sempre mais do que a mulher. Né? Então, hoje a gente não tem essa discussão mais. Aquele negócio, o homem é o arrimo da família. Não, arrimo de família hoje, que a gente considera, é aquela pessoa que está mantendo a família. E muitas das vezes, o arrimo da família hoje é a mulher, porque às vezes o marido está com a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, então a mulher trabalhando, ela assume todas as responsabilidades econômicas, os encargos financeiros, ainda que deveria ser inicialmente dividido entre o casal, mas se a mulher trabalha mais do que o homem, ou o homem trabalha mais com a mulher, então essa postura, essa posição de arrimo de família, né, vai ficar sempre a critério da situação onde aquele casal está envolvido naquele momento. Tá certo? Às vezes a gente tem até algumas mudanças hoje na família, que o arrimo de família não é nem o pai e nem a mãe, sim o filho. Então, às vezes, o filho é que mantém toda a economia da casa, a pessoa que mora com seus pais, com seus avós, né, somente com o filho apenas. Tá certo? Então, veja esse efeito pessoal, ele vai diz respeito à posição, à postura que os cônjuges têm no casamento, bem como, com base no artigo 1566, vai trazer obrigatoriamente
alguns deveres, tanto para o homem quanto para a mulher. Melhor dizendo assim, para os cônjuges na constância do casamento, porque hoje a gente sabe que existe a possibilidade do casamento homossexual, então essa responsabilidade também, havendo casamento, desses direitos, desses deveres, eles vão permanecer para as pessoas na condição de cônjuges. Não é porque é homem, não é porque é mulher, é porque é decorrente da figura do matrimônio, tá certo? Então, veja, se a gente pegar aqui, agora, o artigo 1566, que fala sobre os deveres do casamento, veja como o artigo ele trabalha. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, o respeito e a consideração mútuos. Tá certo? Veja que essa situação daqui vai estar totalmente em consonância com o que dispõe o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, né? Porque está instituído no nosso ordenamento jurídico a figura da monogamia, né? Ainda hoje se discute, ainda que hoje juridicamente, vamos dizer assim, nem juridicamente, jurisprudencialmente, doutrinariamente, se entenda a questão da poliafetividade, o nosso sistema jurídico, ele, para a figura do casamento, ele ainda é extremamente monogâmico, tá certo? E a gente vai trabalhar com isso aqui, com esses deveres específicos daqui a pouquinho, tá? Então, eu só estou dando esse apanhado geral aqui para vocês, do que são os efeitos jurídicos do casamento de natureza pessoal, né? Então, esses efeitos pessoais, eles dizem respeito aos direitos e deveres que ambos os cônjuges possuem dentro da figura do casamento. Agora, a gente tem um segundo efeito, que são os efeitos sociais, tá? São os efeitos sociais. Esses efeitos sociais, eles não atingem apenas as pessoas dos cônjuges, mas também dizem respeito à sociedade. A gente viu aqui que o casamento ele é um ato público, né? Ele precisa de um registro, ele dá uma eficácia erga omnes. No momento em que você faz o registro, o casamento civil perfeitamente válido. Você tem a habilitação, você tem a celebração, depois vai se proceder à figura do registro desse casamento, que vai conferir segurança jurídica para as pessoas envolvidas nesta relação matrimonial. Tá certo? Agora, vejam a seguinte situação. Quais são os efeitos sociais que nós temos do casamento? Entre os cônjuges, ou seja, por conta do casamento, vai se instaurar a sociedade conjugal, né? Isso está estabelecido aqui no artigo 1565 também, né? Se a gente for ler aqui novamente, pelo casamento, o homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes e companheiros e responsáveis pelo encargo da família. No momento que ele fala de consórcio, de companheirismo, ele está estabelecendo a sociedade conjugal. Então, esse é o primeiro efeito social que a gente tem decorrente do casamento. O segundo é, com o casamento, se institui a família, né? Nós temos aqui, por hábito cultural, por uma questão cultural, pensar na família decorrente da figura do matrimônio. Mas já foi visto aqui com vocês, desde o início das nossas aulas, que a família não é a única decorrente do casamento. Eu tenho vários tipos de família. A família do casamento, eu tenho a família monoparental, eu tenho a família demonista, eu tenho a família decorrente da união estável, das relações homoafetivas, né? Então, tudo isso daí são família. Mas o casamento também institui a figura da família, tá certo? Outro efeito social que a gente tem é que, com o casamento, vai se modificar o estado civil da pessoa. Então, veja, uma pessoa que é solteira, ao casar, passa a ser casada. A pessoa que é casada, com o desfazimento do casamento, vai ser divorciada. Pode se casar novamente e volta a ser casada. Se um cônjuge morre, é viúvo. Se casar novamente, passa a ser casado. Então, o casamento vai estar sempre alterando o estado civil da pessoa, e isso vai ter reflexo em âmbito patrimonial, porque a depender do regime de bens que for estabelecido no casamento, você vai modificar o efeito patrimonial que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Então, com o estado civil da pessoa modificando e
estabelecido o regime de bens, você muda tanto a situação pessoal perante a sociedade, quanto a situação de natureza patrimonial, né? A depender da circunstância, a pessoa, se ela tiver 16 anos completos e tiver a autorização dos pais para o casamento, essa pessoa, ao casar com 16, 17 anos, ela automaticamente se emancipa por força do inciso 2 do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Cessa para os menores a incapacidade pela emancipação, né, decorrente da figura do casamento. Então, isso você está modificando o efeito de natureza social também, porque você está antecipando a maioridade de uma pessoa por força da figura do casamento, para vocês verem como o casamento ele tem uma importância no nosso contexto jurídico, tá certo? E o outro efeito social que a gente tem, ele está estabelecido no artigo 1595, que vai gerar a figura de um grau de parentesco, né, chamado vínculo de parentesco por afinidade, né? Ou seja, um cônjuge passa a ter para com os parentes do outro cônjuge um vínculo de parentesco. Então, você passa a ser parente da sua sogra, você passa a ser parente do seu enteado, você passa a ser parente do seu cunhado, tá certo? Então, como os parentes de um cônjuge, eles existem, você passa a ter esse grau de parentesco agora, ainda que seja um grau de parentesco por afinidade, que não vai gerar direito sucessório, salvo se for através de testamento. Mas isso aí é matéria que vocês vão estudar lá no semestre que vem, em direito das sucessões. Tá certo? A gente fala novamente, lá na segunda unidade, quando vai falando do parentesco aqui, vamos falar dos graus de parentesco e vamos falar novamente sobre essa informação. Tá certo? E nós temos também o efeito patrimonial, que o efeito patrimonial está sendo discutido em vários artigos aqui. Primeiro, o artigo 1566, no inciso 3, vamos aqui a ele, olha o que ele diz no inciso 3. São deveres de ambos os cônjuges, inciso 3, a mútua assistência. Veja que essa situação é um efeito de natureza patrimonial. Você começa, pelo casamento, a ter obrigações econômicas, financeiras, para com o seu cônjuge, né? E o cônjuge para com você e para os encargos da família, tá certo? Então você não pode chegar e você pode até estipular dentro de uma relação matrimonial, dizendo, olha, eu vou ficar responsável pelo pagamento das contas cotidianas, mensais aqui, água, luz, telefone, né, internet, eu estou pagando agora, e você fica responsável pela aquisição dos gêneros alimentícios, você vai ficar responsável pelo supermercado. Você pode fazer isso? Pode, porque isso aí é uma discussão que você está fazendo dentro do casamento. Então, ninguém vai interferir nessa situação daí. Ocorre que, quando tiver a necessidade de um cônjuge precisar de uma ajuda financeira, você é a primeira pessoa que tem que socorrer ela. Entendeu? É a primeira pessoa que você tem que socorrer, porque você tem que dar essa mútua assistência. Essa assistência, como a gente vai ver aqui, não é apenas a assistência moral, é assistência econômica também. Veja que se por acaso ambos os cônjuges estão trabalhando, mas se um perde um emprego, ainda que seja uma situação temporária, o outro vai assumir completamente todos os encargos da família. Então você não vai chegar e dizer, eu vou me divorciar de você porque você perdeu o emprego. Isso não seria um motivo justo para que você se divorciasse, ainda que você não precise efetivamente hoje de dar justificativa nenhuma para o divórcio, tá certo? Mas isso você estaria ferindo esse princípio do dever de lealdade e da mútua assistência que você tem, porque foi uma situação atípica, né, para a pessoa perder o seu emprego. Creio eu que uma pessoa em sã consciência não vai simplesmente chegar e dizer, eu vou me demitir, eu vou sair do meu emprego porque eu quero que a minha esposa ela assuma todos os encargos da família. Isso não é um pensamento de uma pessoa normal, né? Tá certo? Então, ainda como efeito patrimonial, nós temos ainda que o casamento ele vai alterar o sistema de propriedade dos bens por força do regime de bens estabelecido, né? Então, você pode casar pelo regime da comunhão universal, pelo regime da comunhão parcial de bens, separação convencional de bens, separação obrigatória ou ainda participação final nos aquestos. Isso a gente vai trabalhar daqui em outra aula específica sobre isso daí, tá certo? Mas veja que, a depender do regime de bens
que você está estabelecendo na figura do casamento, você estará, inclusive, alterando a propriedade dos bens e até a forma de administrar aquele patrimônio que você possuía ou que você vai vir a possuir depois do casamento. E o último efeito patrimonial que a gente tem está estabelecido no artigo 1784, né? Salvo engano, combinado com o artigo 1836, que diz o seguinte, só quero confirmar esse artigo aqui. Espera aí, gente, só um segundinho. 1836. Exatamente. Que diz que, com o casamento, um cônjuge, ele passa a ser automaticamente herdeiro necessário do outro cônjuge. Tá? Então, o artigo 1829 e 1836 estabelece que, no momento em que existe o falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente passa a ter direitos hereditários decorrentes da figura do casamento. Até aí, tá tudo tranquilo, gente? Me deem aí um feedback para que a gente tenha a possibilidade de dar continuidade. Ana Clara, beleza. Ok. Fernanda, você que chegou nova na sala de aula aí, você tá conseguindo acompanhar? Andréa, bem-vinda. Beleza. Então, vamos apagar isso aqui, que a gente vai trabalhar aqui agora, especificamente com a figura dos deveres, direitos e deveres dos cônjuges. Bem, o do 1836, Caio, é que estabelece que o cônjuge ele vai herdar sozinho a herança do seu cônjuge falecido, se não tiver descendentes ou ascendentes. Certo? É o efeito de natureza patrimonial. Ok? Vamos lá. Então, veja. Quando a gente fala aqui de direitos e deveres, vamos analisar a seguinte situação que o Código traz. Veja como o Código estabelece aqui o artigo 1566. Logo o caput. Estou falando ainda dos efeitos, minha linda. Certo? Porque é o artigo 1566, né? Que fala dos efeitos pessoais e efeitos sociais também. Né? Olha a situação aqui. Olha o que o caput do 1566 diz. São deveres de ambos os cônjuges. Bem, se você está falando de dever, você está falando de uma obrigação jurídica, né? Que vocês aprenderam lá em Direito das Obrigações. Que toda vez que você tem um dever, né, a pessoa passa a ter direito. É como se você estivesse estabelecendo, dentro da relação conjugal, a figura de credor e de devedor desses deveres matrimoniais. Mas quando a gente estudou lá Direito das Obrigações, a gente viu que a gente tinha uma classificação de obrigações chamada obrigações de natureza complexa, aonde, a depender da perspectiva que você adota, a figura das partes na relação jurídica obrigacional, elas vão modificar na qualidade de credor ou de devedor. Né? Antigamente, se discutia essa figura dos deveres dessas obrigações de natureza matrimonial. Porque, veja, o artigo 1566 estabelece a figura dos deveres do casamento. E aí coloca que é dever do casamento a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, a mútua assistência, o sustento, a guarda e a educação dos filhos, e o respeito e a consideração mútuos. Tá? Mas veja que esse artigo 1566, ele está falando daqueles deveres que são explícitos, ou seja, aqueles que estão elencados expressamente no Código Civil. Mas dentro de cada um desses deveres explícitos do casamento,
a gente tem também a figura dos deveres implícitos do casamento, né? Ou seja, além desses daí, eles vão gerar outras situações que devem ser observadas dentro da constância da sociedade conjugal, né? Então, veja, dentro do dever implícito, eu tenho a lealdade, né? Eu tenho a compreensão, né? O diálogo, o carinho, a entrega sexual, uma tolerância mútua, né? O amor, por que não dizer assim também, né? Então, todos esses deveres, eles são decorrentes do casamento. Gente, não é comum, não é normal uma pessoa dizer, eu vou contrair matrimônio e chegar e pensar, vou me casar. Se não der certo, eu vou me separar. Peraí. Então não precisa casar. Se você já vai entrar numa sociedade conjugal com a intenção ou com o pensamento de, se não der certo, você se divorciar, vai começar a perguntar, o que seria o não dar certo? Né? Por que não estaria dando certo? Porque eu posso ter um problema de incompatibilidade de gênero. Sim, pode, mas isso aí poderia ser resolvido através de um diálogo, que é o dever implícito do casamento. Você tem que conversar com a pessoa com quem você está casando. Né? Você, no momento que você contrai o matrimônio, nós falamos isso na sala de aula, né? Nós falamos isso na sala de aula, a gente diz o seguinte, que as pessoas, quando se casam, não necessariamente conhecem a história que o outro está trazendo, mas vocês têm que construir uma história a partir do momento do casamento. O que a pessoa carrega antes do casamento tem que ser utilizado por ela para que ela melhore, para que ela não faça acontecer coisas que deram errado na sua vida dentro de uma relação agora conjugal, porque ali você está convivendo com uma outra pessoa que também tem uma história diferente da sua. Né? Então, veja que essa figura dos deveres implícitos do casamento, eles vão trazer essas informações. E veja que logo de cara se estabelece até a figura do princípio da monogamia. Né? Eu tenho que ser fiel, tem que ter a fidelidade recíproca. É até bonito a gente falar isso. A fidelidade recíproca no casamento. Poxa, legal. Será que acontece? Não sei. Às vezes você pode estar mitigando isso dentro do casamento. Né? Então veja o seguinte, quando você pensa aqui, vem às vezes a primeira pergunta. Fidelidade e lealdade é a mesma coisa? Um é mais amplo do que o outro? Eu particularmente entendo que a lealdade, ela, ainda que não seja um dever explícito do casamento, ela é muito mais ampla do que a fidelidade. A fidelidade faz parte da lealdade. Tanto assim que eu posso, você pensando na fidelidade, o que seria a fidelidade? É a confiança que você deposita na pessoa do outro cônjuge. E essa confiança ela pode ser quebrada por vários motivos. E não necessariamente esteja sendo quebrada única e exclusivamente por força de um encontro sexual fora da relação matrimonial. Óbvio que quando você pensa nessa situação, você está diante de uma situação que é uma das formas mais graves que a gente considera doutrinariamente, jurisprudencialmente, uma das formas mais graves de traição, né, de quebra de confiança, que é o adultério. Mas se vocês forem analisar, inclusive, o adultério houve uma época que era considerado como crime. Hoje você não tem mais o adultério como crime. Por quê? É porque a sociedade agora ela ficou mais aberta, a mentalidade se expandiu? Não. É porque se verifica algumas situações, algumas possibilidades de mitigação dessa relação jurídica, que é o decorrente do casamento, na qual as pessoas podem entender de livre e espontânea vontade haver algumas alterações nessas suas situações, até para que busque o bem-estar do casal. Entendeu? Nós brincamos na sala de aula, salvo engano, quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Falando da possibilidade que a pessoa tem de chamar uma outra pessoa para participar dos seus encontros sexuais dentro do seu ambiente familiar. Né? Só que se isso for de comum acordo, você não pode chegar e alegar, meu cônjuge me traiu, porque ele transou com a outra pessoa. Sim, mas ele transou com outra pessoa porque você consentiu. Então, se você consentiu, não há como você arguir a quebra de fidelidade. Entendeu? Então, veja, quando a gente fala disso aqui, essa fidelidade, que é a confiança depositada na figura do outro cônjuge, né, ele tem, em caso de quebra da confiança,
dessa fidelidade é uma das formas que se tem para que você busque a separação judicial e, posteriormente, a conversão em divórcio. Parênteses. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses para que a gente fale isso aqui rapidamente, ainda que a gente vá falar em um momento futuro, mas que não se confunda a cabeça de vocês. Nós tínhamos aqui, no nosso sistema jurídico, antes da emenda constitucional 66 de 2010, né, que a pessoa só tinha a possibilidade, e até hoje somente tem a possibilidade de dissolver o matrimônio pelo divórcio. O que dissolve o matrimônio é o divórcio ou a viuvez, se for o caso, né? Então, nós tínhamos, se eu sou casado e desejo me casar com a outra pessoa, eu tenho que me divorciar dessa pessoa para que eu tenha aptidão, habilitação para poder contrair um novo matrimônio, certo? Para que você chegasse antes da emenda 66 de 2010, para que eu chegasse ao divórcio, eu tinha que primeiro me separar judicialmente, né? Deixa eu virar para cá um pouquinho. Eu tinha a obrigação de promover a ação de separação judicial e depois converter a separação judicial em divórcio. Ou, se eu comprovasse que eu estava separado de fato, eu já entraria com o divórcio direto. Como é que funcionava isso? Se eu era me separado de fato, eu tinha que provar que estava com essa separação há mais de 2 anos, e aí já ingressava com ação direta de divórcio. Ou, se eu era separado judicialmente, se eu era casado e não estava separado de fato, se eu quisesse entrar com a separação judicial, eu tinha que comprovar pelo menos 1 ano de casado e depois ingressar com ação de separação judicial, aguardar o trânsito em julgado desta sentença da ação de separação judicial, aguardar mais 1 ano para poder depois converter aquela separação judicial em divórcio. Então eu tinha um lapso temporal. Essa emenda 66 aqui acabou com os lapsos temporais. Eu hoje posso me divorciar direto. Tá certo? Aí podem questionar: ô Michel, então, separação judicial hoje não existe mais no nosso ordenamento jurídico? Existe. Hoje está funcionando, hoje é mais uma figura, uma ação em desuso, né? Porque se você já tem a possibilidade de buscar logo a dissolução da relação matrimonial via divórcio, não existe razão de você estar buscando a separação judicial. Ao meu ver, salvo se você tiver a intenção de definir que o seu cônjuge ou que seu ex-cônjuge foi o culpado pela separação, né? E aí, talvez com a intenção ou de você proibir um direito hereditário, que a gente vai verificar isso em direito das sucessões, ou se você estiver pleiteando com a intenção de futuramente buscar uma indenização por conta da quebra desse dever do casamento, tá certo? Que seria a fidelidade, o abandono do lar, qualquer coisa desse tipo, tá certo? Então, hoje a separação judicial é a única hipótese que você tem de buscar culpa. Você não discute culpa na ação de divórcio. Se você entra com ação de divórcio e vai querer discutir culpa, lá o juiz vai dizer para você: meu amigo, aqui não é o momento para você estar discutindo isso. Se você quisesse fazer isso, você teria que promover uma ação de separação judicial. Mas aqui no divórcio, eu vou analisar se vocês querem ou não permanecer casados, se vai haver partilha de bens, como é que vai ficar a guarda dos filhos, como é que vai ficar a questão dos alimentos dos filhos, e se um de vocês adquiriu o nome do outro, se você vai desejar ou não permanecer utilizando o nome de casado, ou você vai voltar a utilizar o nome de solteiro. É isso que vai se discutir na figura do divórcio, certo? Fecha parêntese aqui. Então, voltando. Quando a gente pensa na figura, então, do adultério, né, que é uma das formas mais graves da quebra de fidelidade, você pensa na figura do adultério como sendo, tecnicamente, o conceito, o encontro sexual fora da relação conjugal, né? Fora da relação conjugal. Só que a gente tem o adultério propriamente dito, que é quando a pessoa realmente trai o outro, né? Eu sou casado, arranjo um amante e tenho relações sexuais
com essa outra pessoa fora do meu casamento. Esse é o adultério chamado adultério propriamente dito. Mas a doutrina também ela trabalha com outros tipos de adultério, né? Eu tenho, por exemplo, o chamado quase adultério, né? O quase adultério, a pessoa ela vai praticar atos de envolvimento afetivo, beijos, carinhos, carícias, né? Bom dia, Vitória, bem-vinda, né? A pessoa vai estar trocando carícias, carinhos, beijos, mas não efetivamente chega a ter um encontro sexual. Ou seja, seria o quase adultério. Ainda veja que isso ainda funciona como sendo um motivo ensejador de uma separação, de um rompimento. Pô, se a pessoa ela está beijando uma outra, ela está trocando carícias com outra, é porque ela não tem mais interesse em mim. Então, se não tem mais interesse em mim, para que ela continua casada comigo? Ou para que eu vou continuar casado com essa pessoa? Né? Então, seria uma possibilidade de você ensejar a separação ou até o divórcio também. Uma outra hipótese que a gente tem de uma subespécie, vamos dizer assim, do adultério, a figura do adultério virtual. Esse daí você tem, inclusive, como comprovar, né, documentalmente, que houve essa traição. Né? O adultério virtual hoje é uma coisa muito comum, está muito propalada, né, nos nossos meios por conta da tecnologia, né, onde as pessoas praticam seus atos pela internet, correspondência, telefone, hoje WhatsApp, videochamadas, como as pessoas hoje gostam de fazer também, essas pessoas que gostam de se aparecer, né? Então, é uma situação que se a pessoa é casada, ela vai fazer com que haja um divórcio, porque você está buscando prazer através de uma outra pessoa que você deveria estar buscando junto com o seu cônjuge, né? Então, esse adultério virtual é utilizado também hoje, muito comum nas ações de divórcio. As pessoas alegam muito essa traição de natureza virtual, tá certo? Eu tenho ainda mais duas situações aqui bem interessantes. A figura do adultério casto, né? E a figura do adultério precoce. Vamos falar do adultério precoce hoje, nesse momento. Veja, o adultério precoce é aquele que ocorre, que se observa logo no início do casamento, né? Aquela historinha do Reginaldo Rossi, vai trair o marido em plena lua de mel. Aquela historinha mesmo, tá certo? Então, logo no início do casamento, a pessoa já vai e já trai o outro. Aí pergunta, para que diabo casou então? Se já foi com a intenção deliberada de trair. Veja que isso daí, inclusive, é motivo para que você, além da separação, a depender da circunstância e da traição, da forma com que ocorreu essa forma de adultério, você pode até anular o casamento embasando a ação anulatória com erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, com base no inciso 1. Vocês se lembram lá, gente? Vamos aqui voltar lá para o artigo que fala sobre essa questão. Ó, artigo 1557, inciso 1. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo este erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, veja, se a pessoa contrai um matrimônio e logo nos primeiros momentos do casamento, quando eu falo primeiro momento, não é 10 minutos depois não, viu, do casamento. Nos primeiros, no início do casamento, os primeiros dias, primeiros meses, né, primeiro ano, 6 meses, sei lá, e se eu entrar na questão da subjetividade, a pessoa pode dizer o seguinte, meu amigo, se você casou comigo já para me trair, já está me traindo desde o início, peraí, então eu errei em relação a você. Eu vou anular o meu casamento com você. Entra com ação anulatória. Veja que você pode até, a depender das circunstâncias, utilizar até o adultério virtual junto com isso, para poder embasar também a separação ou o divórcio, né? Ou até a ação anulatória sobre o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Beleza? Aí você tem ainda a outra figura do adultério casto. Veja que esse adultério casto não existe o relacionamento sexual propriamente dito, né? Mas pode resultar uma gravidez. E aí a gente tem duas situações aqui. Porque, veja, aquela coisa de você chegar e dizer, o sexo interfemoral,
É adultério casto? Não, aí você estaria dentro do quase adultério, né? Ah, mas se resultou gravidez, aí você poderia chegar a dizer que era adultério casto. É só a questão de entendimento doutrinário. Mas o que é interessante desse adultério casto daí é o que está estabelecido no artigo 1597, que a gente vai falar quando vai falando de filiação lá na segunda unidade. Olha o que diz o 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento. Vou pegar um inciso aqui que é referente a isso. O inciso 5. Os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Veja, se eu sou uma pessoa que não produzo o espermatozoide, sou infértil, sou estéril, e a minha esposa deseja gestar, eu posso autorizar que ela seja inseminada artificialmente numa clínica de reprodução assistida, né? Então eu estou autorizando que a minha mulher, que a minha esposa seja inseminada pelo sêmen de uma terceira pessoa que eu não sei nem quem é. Uma pessoa fez a doação anônima do esperma dele lá, né? E ela foi inseminada por esse esperma do doador anônimo. Como houve a minha autorização, aquele filho que vai surgir é meu, por uma presunção legal. Primeiro, porque eu sei que o filho não vai ser meu biologicamente falando, porque não vai haver a biologicidade, né? Mas eu assumo a paternidade por conta da presunção legal estabelecida no 1597, porque eu autorizei. Mas pensando que eu sou estéril ou sou infértil, e a minha mulher vira para mim e diz: ah, eu quero engravidar, eu quero gestar. Aí eu digo: eu quero fazer uma inseminação artificial. Eu digo: eu não vou autorizar. Se ela vai e busca a clínica e ela se insemina, né? Tô nem dizendo que ela procurou uma terceira pessoa, né? Que ela teve um encontro sexual fora do casamento. Mas ela buscou a clínica de inseminação artificial sem a minha autorização. E ainda assim ela se inseminou, aí eu estou diante de um adultério casto, né? Porque não houve um encontro sexual, mas houve a quebra da fidelidade, a quebra da confiança, porque presumidamente aquele filho passaria a ser meu se eu tivesse autorizado. Mas como eu não autorizei, o filho vai ser apenas dela. Tá certo? Então, nessa situação, quando eu tenho a figura do adultério casto, eu posso, inclusive, utilizar essa situação como sendo motivo ensejador de uma separação, de um divórcio. Entenderam, gente, isso aí? Se vocês quiserem fazer alguma questão aqui agora, abra o microfone ou faça uma pergunta aqui para o chat para a gente dar continuidade. Ou então, se está tudo ok, a gente seguir o barco. Ainda hoje, para pedir a separação. Fernanda, olhe bem, por conta dessa possibilidade da emenda constitucional 66, não tem mais essa necessidade, não. Tá certo? Para você comprovar um ano da separação, não precisa mais, não. Até porque você já hoje pode partir para o divórcio direto. Beleza? Mais alguma dúvida? Então posso seguir adiante, né? Então veja. O inciso 2 do artigo 1566, ele fala da vida em comum no domicílio conjugal. Então veja, essa vida em comum no domicílio conjugal é aquilo que nós chamamos de coabitação. Eu li também sobre a questão inversa. Pode ser também, Ana Clara. Também. Né? Agora veja o seguinte: a questão, antes da gente falar da coabitação, vamos pegar essa discussão aqui que a Ana Clara está levantando. Porque veja, isso aconteceria, né, se eu sou casado, e eu faço
uma... Eu vou trazer duas hipóteses aqui para a gente falar da figura do homem, tá? E me lembrei aqui agora de uma. Se eu faço a doação anônima, né? Minha esposa pode até nunca saber que eu fiz essa doação. Até porque, se o meu sêmen ele foi inseminado em outra pessoa e a doação foi considerada como anônima, eu não tenho relação jurídica nenhuma com aquele filho lá, aquele que vai nascer lá, entendeu? É possível se descobrir essa doação de quem foi o doador anônimo, caso, né, uma situação aqui hipotética, vamos imaginar, esse filho que surgiu lá, decorrente dessa do meu sêmen que foi doado, ele apresenta uma doença genética, uma leucemia, por exemplo, e aí as pessoas conseguem, através de uma decisão judicial, descobrir quem foi o doador anônimo. E aí a minha esposa pode descobrir que eu doei esse sêmen. Eu não vou ser, mesmo que se descubra quem foi o doador anônimo, a gente vai falar isso mais adiante, né, quando a gente estiver falando de grau de parentesco, eu não vou ter relação jurídica nenhuma com aquela criança, nem para fins sucessórios, tá? Salvo se eu buscar depois essa paternidade ou esse reconhecimento, né? Mas aí, pelo fato da minha mulher ter descoberto que eu fiz uma doação, aí é motivo, sim, de doação de adultério casto, né? Aí você tem também uma outra situação. Por exemplo, se eu sou casado, né, e eu desejo fazer uma vasectomia, eu preciso da autorização da minha esposa, entendeu? Eu preciso da autorização da minha esposa, porque a lei que fala sobre essa questão da esterilização, tanto do homem quanto da mulher, em relação ao homem, ela diz o seguinte, a lei fala o seguinte, você pode ser vasectomizado se você tiver mais de 25 anos ou se você tiver mais de 2 filhos. Ou no mínimo 2 filhos, mais de 2 filhos não. Ou no mínimo 2 filhos. Ou 25 anos ou com 2 filhos. Tá certo? Mas se eu sou casado, eu vou precisar da autorização da minha esposa. Tá beleza? Então, se eu consigo fazer eu casado, não tenho filhos, né? Ou se eu tiver apenas um filho, e se eu tiver menos de 25 anos, e eu desejo fazer minha vasectomia, a minha esposa teria que autorizar. Se eu faço a vasectomia sem a autorização dela, seria um caso de anulação do casamento, não, mas com base na quebra da fidelidade. Não seria na questão do adultério casto, mas seria questão da quebra de confiança. Tá? Não só do adultério, mas seria a quebra da fidelidade. Eu não confiei na minha esposa para que ela me autorizasse essa vasectomia, tá certo? Ou seja, não houve um diálogo entre eu e a minha esposa, então aí você pode considerar como quebra de confiança. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. O inciso 2, então, do 1566, ele fala da figura da coabitação. O que seria a coabitação? É a convivência em residência com outro cônjuge. Né? Uma pessoa hoje, nas situações normais, vamos dizer assim, quando se casa, ela busca estar convivendo com outro cônjuge sobre o mesmo teto. Né? Mas é possível, né, também mitigar esse dever decorrente do casamento. Né? Porque a coabitação, a depender da circunstância em que o casal esteja envolvido, seja por vontade própria, uma questão de natureza voluntária, ou decorrente de uma necessidade médica ou uma necessidade laboral, essa coabitação vai ser quebrada. Né? Então, veja, um exemplo que eu dou. Se eu sou casado com uma advogada também, e nós dois desejamos fazer um concurso para a magistratura, eu passo no concurso, ela também passa. Só que eu sou designado para ir para Juazeiro e ela designada para ir para Teixeira de Freitas. Como é que vai haver essa coabitação? Diuturna não vai acontecer, né? No cotidiano não vai acontecer. Ela vai acontecer semanalmente, ou vai acontecer quinzenalmente, vai acontecer mensalmente, né? Então isso vai ser estabelecido de acordo com o casal. Mas hoje você também tem a possibilidade de voluntariamente você decidir
com a sua esposa e dizer o seguinte: ó, vamos ter aqui o nosso casamento moderno, cada um na sua casa, tá? Eu moro na minha casa, você mora na sua, e a gente fica revezando a casa um do outro, entendeu? Mas cada um na sua, né? Pode ser? Pode. Isso é quebra de coabitação? Não, porque isso foi acertado num momento no início do casamento, tá? Então não há como você discutir essa circunstância. Porém, nós temos algumas situações interessantes que falam da figura da coabitação. Veja que a coabitação, ela faz com que gere o dever implícito, né? A coabitação como dever explícito do casamento, ela gera como dever implícito, supostamente falando, da necessidade da manutenção da vida sexual do casal, né? E essa entrega sexual, ela faz parte da coabitação. Então, antigamente, no Código de 16 em especial, tinha a figura do chamado débito conjugal, né? Ou seja, em especial as mulheres, elas tinham que se subordinar à vontade sexual do seu marido. Né? Aquela historinha que tinha naquele seriado, né? Que o camarada dizia, saía de manhã, viria para a mulher, se prepare que hoje eu vou te usar. Era aquilo que funcionava, era daquele jeito mesmo. Ou seja, a mulher tinha que se submeter aos caprichos sexuais do seu marido por conta do paternalismo que se existia no Código de 16. Hoje não tem mais isso. Então você não tem mais essa possibilidade de você estar discutindo que uma pessoa está em débito conjugal com o outro. Né? Veja que antigamente também o homem ele poderia forçar a mulher a ter relações sexuais com ele. E aí não seria considerado como estupro, porque o homem, ele tinha, o marido, ele tinha o direito, né? Veja, a mulher tinha o dever de se entregar sexualmente para ele, e ele tinha o direito de transar com ela sempre que ele quisesse e bem entendesse. Hoje todo mundo sabe que existe o estupro entre marido e mulher, né? Qualquer situação que você force uma pessoa hoje a ter relações sexuais com você, né, mediante violência ou grave ameaça, é considerado como estupro, né? Seja dentro do casamento, seja fora do casamento, qualquer que seja a violência sexual, né? Mas uma das coisas que nós temos hoje, que ainda se discute a figura da coabitação, quando existe como quebra desse dever do casamento, é o chamado abandono voluntário do lar. Se eu abandonei o lar porque eu briguei com a minha mulher e saí de casa, isso seria motivo para você ingressar com ação de separação judicial e depois você converter em divórcio, né? Mas a lei, ela dizia, salvo engano aqui o artigo 1573, deixa eu verificar se é isso mesmo, 1573, podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida e a ocorrência de alguns dos seguintes motivos. O inciso 4 diz o seguinte: abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, tá certo? Então a pessoa, ela se afastava do lar conjugal por um ano, já se considerava abandono do lar e a pessoa poderia ingressar com ação de separação judicial e depois se converter em divórcio. Mas veja hoje que, como você não discute mais culpa por conta disso, é possível você utilizar esta figura ainda da coabitação quando a gente analisa o artigo 1240-A do Código Civil. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade de vida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro bem imóvel urbano ou rural. Estamos diante aqui da figura da uso capião familiar, né? O que se discute hoje, juridicamente, algumas questões referentes a essa situação. Mas veja que eu vou arguir a possibilidade de adquirir a propriedade plena de um imóvel que eu dividia com minha ex-esposa ou com minha ex-companheira, se ela abandonou lá durante 2 anos consecutivos. Então, o que eu dividia com ela, que eu tinha direito a apenas metade, eu vou adquirir a propriedade plena daquele determinado bem. Tá certo? Então, veja que essa coabitação aqui, né, ela trabalha com
alguns deveres implícitos e explícitos do casamento, falando da coabitação. Aí tem uma consequência interessante, né? Porque quando você fala aqui dessa figura do abandono do lar, você tem que ter o abandono do lar voluntário, que é aquele momento em que a pessoa sai do lar com a intenção deliberada de não permanecer no imóvel, e desde também esse abandono seja considerado como injustificado. O que seria o abandono do lar injustificado? Quando o outro cônjuge não deu causa a esta saída do lar conjugal, né? E aí o artigo 1569, ele traz uma questão bem interessante aqui, ó. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício da sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Ou seja, o próprio código, ele estabelece a possibilidade de você estar mitigando o dever de coabitação. Tá claro, gente, isso? Entenderam a coabitação? Josi, existem vários, né? Mas a coabitação, ela se reflete muito mais na figura da entrega sexual ou na questão do diálogo existente entre o casal. A troca de carícias também, tudo, e todos os deveres implícitos estão envolvidos. Mas quando você fala de coabitação, você pensa logo na figura da entrega sexual do casal, que é a manutenção da vida sexual deles. Miquel, isso aí entra na questão da subjetividade, tá certo? Não. O juiz, ele vai analisar a situação, entendeu? Se chegar ao conhecimento do juiz, se houver uma ação de divórcio ou de separação judicial embasada na quebra da coabitação, né? Porque isso aí é a questão, como decorre da conversa, do diálogo dos cônjuges, né? Esse interesse particular pode ser interessante. Vamos imaginar que eu possa chegar, que você esteja em um determinado momento numa discussão sempre ferrenha com a sua esposa, hipoteticamente falando, por conta de questões políticas. Tá? Vamos colocar o que está hoje muito em voga, porque uma pessoa é petista, o outro é bolsonarista, sei lá como é que ele está fazendo. E por conta disso, vocês estão tendo uma discussão que você está pensando que, se não tem possibilidade de se melhorar, você pode chegar e dizer, vamos dar um pequeno tempo aqui, né? Eu vou me afastar para que a gente bote a cabeça no lugar. É um interesse particular, entendeu? Agora, você não pode chegar e vem aquela historinha. Quanto tempo o tempo tem? Né? De quanto tempo vai ser esse tempo? Né? Entra no critério da subjetividade. Tá certo? O juiz pode se manifestar, caso isso venha a chegar ao conhecimento dele, no momento de uma separação judicial ou de um divórcio, se for o caso. Porque o juiz vai chegar, poxa, não é por causa disso que vocês vão se divorciar, ou vocês estão entrando numa separação judicial porque um decidiu se afastar um pouco do outro por conta para evitar uma discussão ou atritos maiores, né? Ou quer ver uma outra hipótese, que aí você tem uma questão de relevância, que é a própria legislação que determina, quando você está envolvido aí a figura da violência doméstica. Entendeu? O interesse é particular, muito relevante. A pessoa que está sofrendo a violência doméstica pode pedir uma medida protetiva para que o outro se afaste do lar. E aí não seria considerado como um abandono do lar. Seria decorrente de uma determinação judicial ou de uma autoridade policial. Beleza? Essa medida protetiva, entendeu agora? Maravilha. Agora veja a seguinte situação. O inciso 3 do 1566, ele ainda traz como dever explícito do casamento a mútua assistência. Como eu disse aqui para vocês, essa mútua assistência é o auxílio, é a colaboração que um cônjuge tem que ter para com o outro. E veja que isso aí também vai decorrer até do dever de fidelidade, de lealdade e da coabitação. Porque essa assistência que a gente está falando aí, essa assistência mútua, não é apenas a assistência de conteúdo econômico, não, patrimonial, material. É também a assistência psicológica, né, moral. É o apoio que você dá para o outro cônjuge. Então, você está diante aí da figura da lealdade como dever explícito do casamento. Essa é simplesinha até de entender, porque ambos os cônjuges, né, por conta do casamento, eles passam a ser agora companheiros
e consorciados, consortes entre si. Então, eles têm que buscar o bem-estar um do outro. Tá certo? O inciso 4 tem uma coisa interessante, que é apenas uma crítica que a gente faz aqui, que diz: sustento, guarda e educação dos filhos. Primeiramente, eu chamo a atenção de que o legislador de 2002 ele foi um tanto quanto preguiçoso em relação a isso, porque ele praticamente copiou o Código de 16 nessa parte daí. Veja que esse inciso 4, como dever decorrente do cônjuge, sustento, guarda e educação dos filhos, independe da pessoa ser casada ou não. Isso é um dever de natureza parental. Eu, na condição de pai, a pessoa na condição de mãe, a mulher na condição de mãe, ela tem o dever de cuidar dos filhos. Nós temos o dever de cuidar dos filhos, tá certo? Independentemente da nossa situação conjugal. Eu posso ser divorciado, eu posso ser pai solteiro, ela pode ser mãe solteira e a obrigação vai permanecer, né? A guarda ou sustento dos filhos, isso é um dever de natureza parental, não é de decorrente do casamento. Entendeu? Pouco importa se o casal está casado ou não, né? Se você... É aquela historinha que a gente sempre fala. Vou falar, Adriana, fala aqui para você. No momento que a gente fala lá no escritório, por exemplo, quando chega um camarada querendo se divorciar, às vezes é um divórcio consensual, né? E aí, no momento do divórcio consensual, eles concordam com o divórcio, eles concordam com a partilha dos bens, mas aí quando você começa a discutir a questão dos filhos, começa a ter uma certa rusga. Aí eu viro para o meu cliente, para os clientes, e digo o seguinte: 1566, Amanda, 1566. Né? Então eu viro para o meu cliente e digo: gente, o seguinte, no momento em que você tiver com filho aqui, não vai se discutir aqui a situação do filho. Se você não está dando certo, se vocês não estão dando certo como marido e mulher, como pai e mãe, vocês têm que dar. Porque o filho de vocês não tem nada a ver com essa história. Entendeu? Se vocês acham que não está dando mais certo a convivência de vocês, vocês têm que criar uma situação, uma rede de entendimento para que seu filho se sinta confortável em relação a essa separação. Você, que supostamente esteja saindo de casa para que deixe o seu filho com a mãe, ou a mãe está saindo de casa e deixe o filho com o pai, você tem que ser participativo. Você tem que permanecer ligado ao seu filho. Entendeu? É a questão da filiação, é a questão do sangue. Entendeu? Aí, completo aqui com a pergunta que a Adriana fez, e quando se fala de pai por afinidade, veja, você não é pai por afinidade. Você pode ser um pai socioafetivo. Você tem uma relação de parentesco por afinidade com o seu enteado, ou seja, com o filho do seu cônjuge, né? Você tem um grau de parentesco, mas você tem que ajudar. Aí veja o seguinte: se você é apenas enteado, você tem que auxiliar o seu cônjuge a cuidar do filho, né? Com certeza, contribuindo direitos após o divórcio, tá certo? Então veja, Adriana, quando você, se eu sou casado com você, vamos imaginar a seguinte situação: eu casado contigo e você tem um filho. Eu não me reconheço como o pai de seu filho. O pai do seu filho é uma pessoa extremamente presente, né? Participante da vida dele. Então eu não vou interferir nesta relação de parentesco de vocês dois, não. Eu vou ter uma relação, um parentesco por afinidade com o seu filho, tenho. Porque isso, inclusive, vai me criar impedimentos de natureza matrimonial. Tá certo? Eu não posso me casar com a enteada da minha esposa, ou com a filha da minha esposa. Eu não posso me casar com a minha enteada, né? Então eu não tenho possibilidade jurídica. Mas eu não vou chegar e vou me manifestar e pegar o seu filho que você tem, eu sou o padrasto dele, e vou me considerar o pai e vou agir como se fosse pai. Eu vou auxiliar você. Eu posso verificar, aí vem a questão do diálogo, eu posso verificar que em algumas situações você está meio claudicante na orientação do seu filho, aí eu chamo você e digo: olha, não é bem assim, você está agindo errado com fulaninho, vá por esse caminho que talvez seja mais fácil. Eu vou estar te ajudando a educar o seu filho, mas eu não vou exercer a educação direta sobre ele, porque isso é responsabilidade do pai e da mãe. Agora, se eu assumo essa paternidade através de uma socioafetividade, se eu reconheço judicialmente que eu sou o pai do seu filho e o seu filho me trata como pai dele,
Aí, por uma decisão judicial, eu sou pai socioafetivo, ainda que o pai biológico esteja presente, mas aí eu sou tanto pai quanto ele. Aí eu posso exercer todas as funções de pai. Tá beleza? Maravilha. Aí você vem aqui o inciso 5 do 1566, que traz a seguinte informação: respeito e consideração mútuos. Gente, isso também é desnecessário existir como dever decorrente do casamento, né? Porque esse dever, né, esse inciso 5, vamos dizer assim, que é um excesso de zelo. É irrelevante, né? Porque primeiro você já tem a mútua assistência. E a mútua assistência já contempla esse respeito e essa consideração. Fora que você está ali respeitando, não é? Você não está respeitando a pessoa só pelo fato dela ser sua esposa ou seu marido. Você está respeitando a pessoa pelo fato dela ser pessoa. Entendeu? Você está promovendo o respeito por conta de um princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então você vai ter esse respeito para com a pessoa por conta da posição de pessoa. Agora, óbvio que você casando com ela, você talvez tenha que dar uma atenção ou um respeito até maior por conta do dever de lealdade, né? Então você tem que dar sempre o apoio, você tem que respeitar até as opiniões, mesmo que não desmerecendo a conduta do seu cônjuge em sociedade, porque se você chega, talvez seja até mais fácil, o seu cônjuge fala uma grande bobagem, ao invés de você repreender o seu cônjuge na frente de outras pessoas, você chega, se mantém isento, calado. Aí quando você chega em casa, no momento que você estiver conversando com ela de boa, você fala o seguinte: olha, eu acho que você se equivocou. E aí você dá a sua opinião. Porque se você chega e repreende a pessoa em sociedade, você está desmerecendo a pessoa, você está sendo desleal com ela. Tá claro, gente? Entenderam isso aí? Os deveres, direitos e deveres do casamento? Maravilha. Vocês têm alguma pergunta para fazer antes da continuidade? Olha que o artigo 111 do Código Civil diz: o silêncio importa na anuência, né? Se vocês não estão perguntando, então estou achando que vocês estão entendendo tudo mesmo e vou tocar o barco, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar aqui uma pequena pausa para a gente beber uma água, tá certo? Tá certo, tá? Me dê só 3 minutinhos que eu vou aqui beber uma água, daqui a pouco a gente volta, tá beleza? Tomar um cafezinho, faz parte, tá beleza? Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Eu vou deixar até ligado aqui ainda. Um abraço, rapidinho.
Vamos lá, galera. Já de volta, vou esperar mais um pouquinho vocês voltarem. Combinado. Vamos lá, gente. A gente não perder mais tempo. Retornem aí. Vê se a galera já tá toda aí. Ana Clara, presente. Vitória, beleza. Amandinha. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Ah, Miquel, pensei que tinha ido beber um café. É? Vamos lá. Outro tópico que a gente vai estar trabalhando agora, gente, é a figura dos direitos e deveres patrimoniais do casal. Sem café. Pois é. Né? Os deveres e direitos patrimoniais do casal. Antes de mais nada, a gente tem que dar uma lidinha aqui no artigo 1568. Tá? Veja o seguinte. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Tá certo? Então, veja. Quando a pessoa contrai matrimônio, ela passa a ter aquela responsabilidade patrimonial dos encargos da família. Ô, Andréa, tá fazendo café? Né? Se for de cafeteira, expresso, quero preto e puro. Tá? Vamos lá. Mas os artigos, falando aqui dos deveres patrimoniais, olha o que os artigos 1500 e 1600, deixa eu ver aqui, 1642 estabelece. Não, quero pegar aqui do início. Aqui. A partir do artigo 1639, nós temos a figura dos direitos patrimoniais, né, que fala exatamente do regime dos bens entre os cônjuges. Olha aqui. Esses artigos, 1642 até 1652, estabelecem efeitos obrigacionais contratuais para os cônjuges, né? Para que eles, para contratar, eles tenham a possibilidade de fazer a contratação livre, né? Ou estabelecendo uma interdependência entre os cônjuges. Ou seja, a depender do negócio jurídico que venha a ser celebrado e a depender do regime de bens estabelecido, para que eu faça certos e determinados negócios jurídicos, eu vou precisar da outorga conjugal. Né? Eu gosto de chamar a atenção da seguinte forma. Pensando aqui no casamento. Se eu sou casado e eu desejo fazer um negócio jurídico e eu preciso da anuência da minha esposa, nós chamamos isso de outorga uxória, certo? Se é a minha esposa que quer fazer um negócio jurídico, ela precisa do meu consentimento, nós chamamos isso de outorga marital.
Particularmente, eu evito chamar de outorga uxória ou outorga marital para que a galera não confunda. Então, para que a gente não tenha erro nenhum, é melhor chamar de outorga conjugal, né? Que aí você contempla os dois gêneros, né? E ainda mais hoje, diante dessa possibilidade dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, você não vai definir se A ou B é o marido ou é a mulher na relação. Ali você está falando dos cônjuges, então correto, mas hoje é você falar da outorga conjugal. Tá? Agora veja. Nós temos algumas situações que aí eu vou ler para vocês. Se vocês puderem acompanhar aí com o código, e se surgir alguma dúvida, me perguntem aqui, me questionem. Veja lá. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprouver, né? Olhe bem, para eu pensar na figura do casamento, eu posso, em princípio, estabelecer o regime de bens que eu quiser dentro do meu casamento, né? Quando a gente vai trabalhar aqui com a questão de regime de bens no casamento, nós temos 5 regimes de bens na figura no nosso ordenamento jurídico. Então, veja, eu vou colocar aqui nas pontas os regimes legais e intermediário, eu vou colocar os regimes de natureza voluntária, tá? Consensual. Eu tenho, em uma ponta, o regime da separação obrigatória de bens e na outra ponta eu vou ter o regime da comunhão parcial de bens, tá? Esses regimes aqui são os regimes legais, né? Quando você vai participar daquele procedimento de habilitação, o oficial do registro, ele vai verificar, uma das primeiras coisas que ele vai verificar é a sua idade, ou as condições que vocês se encontram para saber se vocês serão obrigados ou não a se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens, que está estabelecido no artigo 1641. Olha o que diz aqui, ó, 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 1, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Que artigo é esse? 1523, gente. Aquelas causas suspensivas que nós falamos lá, tá? Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, verificada essas situações aí, se a pessoa que deseja contrair matrimônio, ela estará inserida nesse artigo daí, do 1641, obrigatoriamente o regime será o da separação obrigatória, né? Obrigatoriamente. Então, nessa circunstância, aqui, o oficial do registro, da habilitação, ele vai dizer, olha, por mais que você deseje trazer outro regime, você, infelizmente, não tem possibilidade. Agora, se lembre que quando nós estudamos o artigo 1523 lá, que aquelas causas suspensivas, né, vamos pegar até um exemplo, dos incisos que tinha lá, era se a mulher tivesse grávida, né? Então ela não deveria se casar nos 10 meses subsequentes à morte ou dissolução do casamento, durante 10 meses, se ela apresentar o estado gravídico. Mas se lembrem que lá o artigo, esse 1523, no parágrafo único, ele define lá o seguinte: não se aplica esta sanção administrativa, não se aplica o disposto da causa suspensiva aqui, se a mulher tiver comprovando ou já comprovar ou o nascimento do filho ou comprovar que não estava grávida. Beleza? Então veja que aí nessa situação daqui, você pode mitigar essa obrigatoriedade do 1641. Uma outra coisa interessante, se discute hoje, né, se o artigo se o inciso 2 do 1641, que determina que o cônjuge, que a separação será obrigatória para os maiores de 70 anos, começa a se discutir essa inconstitucionalidade porque a lei está, de uma certa forma, criando uma incapacidade para o maior de 70 anos decidir qual o regime de bens que ele vai estabelecer no seu casamento,
né? Ainda que venha com aquele argumento de dizer, mas isso aí é uma questão de proteção que está se dando ao idoso, né? Porque ele pode estar se casando com uma pessoa que esteja com interesse meramente patrimonial na vida dele. Gente, cai por terra esse argumento, porque é o seguinte, se eu tenho 70 anos e estou me casando com uma jovem senhora de 69, qual é o interesse econômico que ela tem nisso? Um dos questionamentos que se faz. Aí vai dizer, mas é porque você está falando, Michel, a questão da idade tem que ser diferente, muito diferente. Tá, eu com 70 anos quero me casar com uma menina de 25, de 22 anos. Mas aí ela está com interesse? Será que realmente ela está com interesse econômico, patrimonial? Beleza, ainda que fosse e que tivesse essa situação, você poderia simplesmente chegar e dizer, não se casa pela separação obrigatória, mas eu quero convencionar que eu quero me casar pela separação convencional de bens. Porque aqui não está me dando nem a liberdade de decidir qual é o regime que eu quero. Eu poderia optar pelo regime da separação convencional, fazer um pacto antinupcial com ela e o meu casamento ser pelo regime da separação convencional e ela não teria direito nenhum. Em vida, ela teria direito sucessório, entendeu? Que aí também vai a depender da circunstância, a pessoa vai ter direito ou não. Quando você estiver estudando isso em direito das sucessões, a gente vai voltar a trabalhar com isso novamente. Então, eu acho que no momento em que o legislador coloca esse inciso 2, ele está criando uma incapacidade que não existe na seara da incapacidade civil da pessoa. Né? Porque o que é que vai determinar a sua incapacidade? Está lá, explícito no artigo 4º, quem são os incapazes? As pessoas absolutamente incapazes, os menores de 16, né? Que está no inciso 3. E quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16, menores de 18, as pessoas que têm enfermidade mental, né? Que têm uma deficiência mental temporária ou definitiva, é considerada relativamente incapaz. O pródigo é considerado incapaz, né? A pessoa que é um ébrio quanto mais, o usuário de drogas, são as incapacidades. Cadê que ali está trazendo a incapacidade relativa de uma pessoa maior de 70 anos? Cadê que o Estatuto do Idoso trouxe essa situação? Percebeu? Então, eu acho que o legislador, ele criou, inclusive, até porque se tiver interesse aí, você vai ter o mesmo interesse que a de 20, só muda a idade. Exatamente. Entendeu? E outra coisa, quando você chega e cria essa incapacidade, você está violando um direito constitucional que é o direito de propriedade. Eu tenho, pelo meu direito de propriedade, vocês aprenderam isso em direitos reais, eu tenho uma liberdade plena de decidir sobre o patrimônio que me pertence. Né? Eu tenho o direito de decidir. Então, por que você está trazendo essa incapacidade? Fora, que para mim é o pior. No momento em que o legislador coloca isso, e talvez com esse pensamento protetivo de que um jovem, uma pessoa jovem, esteja se casando com uma mais idosa, né, por conta de questão patrimonial, ele está permeando como se fosse o princípio da má-fé. O que é que a gente aprende em direito? Que a boa-fé é sempre presumida. A má-fé tem que ser comprovada. No momento que o legislador coloca isso aqui, ele está beneficiando a má-fé. Ele já está presumindo que a pessoa está se casando com interesse econômico. Será que realmente é isso? Eu acho que fica muito complicado você estar discutindo isso e o legislador colocar essa informação. Então, são possibilidades que as pessoas hoje estão ingressando até com ação, requerendo ao juiz para que o juiz desconsidere a aplicação dessa separação obrigatória de bens quando a pessoa tem mais de 70 anos. Tá certo? Entenderam isso aí? Então, veja. Se eu não tiver agora inserido na relação do artigo 1641 e não tiver feito nenhum pacto antinupcial, que vai estabelecer os regimes convencionais de bens, o regime a ser aplicado vai ser o regime da comunhão parcial. Então, veja, eu tenho dois regimes legais. Eu tenho o regime da separação obrigatória, estabelecida no artigo 1641, e tenho a comunhão parcial de bens, se eu não estiver submetido ao artigo 1641 e não tiver feito nenhum pacto antinupcial, ou se, porventura, eu tenha feito um pacto antinupcial e esse pacto antinupcial ele não tem a validade jurídica. Aí vai se aplicar o regime
da comunhão parcial de bens. Isso significa dizer o quê, meus nobres? Que todo casamento celebrado, ele será regido por um regime de bens. Sempre. Tá? Agora, eu tenho a possibilidade de, juntamente com a minha noiva, a minha nubente, não é cônjuge, né? Cônjuge é depois do casamento, mas antes do casamento eu tenho o direito, a faculdade de, juntamente com a minha nubente, escolher, através de um pacto antinupcial, qual será o regime do nosso casamento. Que aí eu posso estar estabelecendo o regime da separação convencional de bens, eu posso estar estabelecendo o regime da comunhão universal de bens e posso estar estipulando o regime da participação final nos aquestos. Cada um desses regimes aqui nós vamos estar analisando de forma pontual, tá certo? Agora, então, se eu quiser estabelecer um regime que não seja o regime legal da comunhão parcial, obrigatoriamente eu tenho que fazer um pacto antinupcial para estabelecer qual desses regimes aqui eu vou estabelecer para o meu casamento. Veja que o pacto antinupcial ele tem algumas peculiaridades interessantes. Ele tem que ser assinado por ambos os nubentes, tá certo? Tem que ser assinado por ambos os nubentes, tem que ser feito através de escritura pública, né? E tem que ser registrado no cartório de imóveis. Vamos olhar aqui para vocês verem aonde que está estabelecido isso daqui. No artigo 1653 em diante fala do pacto antinupcial. Do 1653 até o 1657. 4 artigos só. Vamos ler aqui eles. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. E será ineficaz se não seguir o casamento. Então, é um contrato que eu faço com a pessoa que tem uma eficácia de natureza, de uma condição suspensiva de eficácia. Ou seja, esse pacto antinupcial, ele somente terá eficácia se depois de feito eu efetivamente me casar. E ele só vai servir para esses nubentes. Vamos imaginar, eu estou noivo de Joana, faço um pacto antinupcial com ela, registro tudo bonitinho, só que eu não me caso com Joana, porque nosso noivado se desfez, e depois eu vou me casar com Maria. Então, esse pacto antinupcial que eu fiz com Joana não tem validade para o casamento com Maria. Aí eu tenho que fazer um pacto diretamente com Maria. Tá certo? O 1654 diz: a eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. Primeiro, eu acho que o legislador aqui não foi muito feliz na redação, porque aqui a crítica diz, não é pelo representante, deveria ser pelo assistente legal, né? Porque quando você fala de pessoa relativamente incapaz, não é representante legal, e sim assistente legal. 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta de lei. Veja, eu não posso fazer um pacto antinupcial que esteja violando direitos patrimoniais. Imagine, quero me casar com uma pessoa, e aí no pacto antinupcial eu digo o seguinte: olha, todos os bens que eu adquirir vão ser meus, e todos os bens que você adquirir vão ser nossos. Eu estaria infringindo o dispositivo de lei, né? E aí você estaria violando o princípio tanto da boa-fé, quanto eu estaria me enriquecendo ilicitamente, né? Seria uma questão de locupletamento ilícito, né? Aí vem o 1566. No pacto antinupcial, que é adotar o regime da participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis desde que particulares. Quando a gente vai falando de participação final nos aquestos, a gente vai te explicar isso novamente, né? As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Isso significa dizer o quê? Eu posso fazer um pacto antinupcial num tabelionato? Posso, mediante escritura pública. Mas ele terá efeitos perante terceiras pessoas,
se eu levar isso daí a registro no cartório de imóveis. Entenderam, gente, isso? Entenderam como funciona a figura do pacto antinupcial? Beleza. Agora veja que nós voltamos aqui agora para as disposições gerais, né? As disposições gerais que falam sobre o casamento, o regime de bens e os deveres patrimoniais dos cônjuges. Sim, Vitória, qual foi a parte que você não entendeu? Diga aí para a gente sanar a sua dúvida. Se quiser perguntar pelo microfone, Vitória, abra o microfone e pergunte. Sem problema. Não, vamos tirar sua dúvida. Qual foi a parte que você não entendeu? Não vamos deixar a dúvida, não. A gente não está aqui para adiantar o assunto, não, para correr, não. Eu quero tirar as dúvidas de vocês para que vocês não tenham um prejuízo com isso. Não, veja. O pacto antinupcial, ele é feito antes do casamento, para que, se o casamento se realize, ele estipule o regime de bens. E o regime de bens, ele passa a ter validade após o casamento. Então, o pacto antinupcial, ele servirá para que a gente defina qual vai ser o regime de bens, se forem regime de bens convencionais. Porque se eu não tiver estabelecido pacto antinupcial, o regime será o regime legal de bens. Todo casamento vai ser regido por um regime de bens. Todo. Sempre. Todo casamento tem que ter um regime de bens. Seja ele convencional, seja ele legal. Vamos lá. Essa daqui. Separação obrigatória de bens. A de cá. Separação convencional de bens. Comunhão universal de bens. Participação final nos aquestos e comunhão parcial de bens. Né? A do pacto antinupcial são essas aqui. Né? Então, separação convencional, comunhão universal e participação final nos aquestos. Podem sim. Mas essa alteração do regime de bens, né, ela tem uma peculiaridade que a gente vai falar em outro momento. Tá certo? Quando a gente falar especificamente dos regimes de bens, a gente fala sobre essa possibilidade de alteração. É beleza? Que eu quero que nesse primeiro momento aqui, a gente, como está analisando ainda a figura dos efeitos patrimoniais, a gente tem que verificar essas disposições gerais, né, do regime que vai, dos regimes, das disposições patrimoniais do casamento, né? Então veja o que se diz aqui, o artigo 1642. Olha aqui. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do 1647. Ou seja, eu não preciso de anuência da minha esposa para poder exercer a minha profissão. Tá certo? Né? Ou administrar o patrimônio como eu quiser. A gente tem um carro, mas eu preciso do carro, né? Vou dizer, eu vou utilizar o carro daqui para poder ir trabalhar. Né? Se tiver isso aqui, tiver 2 carros, a gente vai administrar individualmente cada um dos veículos. Né? Eu posso livremente administrar os meus próprios bens, aqueles que não vão se comunicar pelo casamento, né? Demandar rescisão de contratos em fiança e doação ou a invalidação de aval realizados pelo outro cônjuge com a infração do disposto nos incisos 3 e 4 do 1647, porque quando a gente estiver lá no 1647, significa dizer que se eu sou casado, né, independente do regime de bens, para eu prestar fiança ou aval, eu tenho que ter a anuência da minha cônjuge. Tá certo? Então,
Se eu faço uma fiança ou avalizo alguma coisa, sendo casado e não tenho autorização, não tenho outorga conjugal, a minha cônjuge, ela pode invalidar, ela pode demandar a rescisão do contrato para que eu seja excluído daquela condição de fiador ou de avalista, certo? Inciso 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato há mais de 5 anos. Então, veja, eu sou casado, mas estou... são duas hipóteses que o legislador está trazendo aqui. Eu sou casado e tenho uma concubina, né? Então, se eu faço a doação ou transfiro a propriedade de um dos bens que eu tenho no meu casamento para a minha concubina, a minha cônjuge, ela pode pleitear, ela pode reivindicar a devolução desse patrimônio. Ela não poderia reivindicar se ficasse comprovado que aquele bem que eu deixei na mão em nome da minha concubina foi adquirido com parte do meu patrimônio, que eu tenho da minha ação, e do patrimônio da minha concubina. Aí a minha esposa simplesmente não teria direito de reivindicar, né? E também não teria direito de reivindicar se mesmo a gente casado, a gente tivesse separado de fato há mais de 5 anos. Tá certo? Então, se não forem essas hipóteses, essas exceções, a minha esposa, ela pode pleitear, ela pode reivindicar a devolução tanto de bem móvel quanto de bem imóvel, né? E o inciso 6 diz: praticar todos os atos que não forem vedados expressamente, né? Então, eu tenho o direito de praticar aquilo que não for estabelecido, né, como vedação do 1647, né? Mas vamos lá. Olha o que diz o 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, né? A gente comprar um sofá, um armário, gêneros alimentícios, eu não preciso da autorização da minha esposa. Óbvio que a gente sempre vai conversar por conta da questão do orçamento familiar, né? Porque senão a gente poderia estar dilapidando o patrimônio familiar, né? Obter por empréstimo as quantias que a aquisição destas coisas possa exigir, ou seja, eu posso buscar um financiamento bancário para poder adquirir o patrimônio da nossa residência, né? As coisas que vão, os bens móveis que vão guarnecer o nosso patrimônio. E isso vai gerar uma obrigação que, a depender do regime de bens, vai gerar uma obrigação de natureza solidária para o outro cônjuge, tá? 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente a ambos os cônjuges. Isso que eu acabei de falar. Mesmo que eu não tenha autorização da minha esposa e eu faço um financiamento bancário, a minha esposa é solidariamente responsável ao pagamento dessa dívida, porque o financiamento foi obtido, foi feito para fazer frente às dívidas do nosso lar conjugal, ok? 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do 1642 competem ao cônjuge prejudicado e aos seus herdeiros. Veja que a gente vai ter sempre que ir indo e voltando com o código. É por isso que é importante que você esteja com o código na mão, né? O 1646 fala: nos casos dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro prejudicado, com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou de seus herdeiros, né? Aí vem o 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Veja que quando ele fala de separação absoluta, ele está trabalhando com 3 situações aqui: separação obrigatória, separação convencional e participação final nos aquestos, tá? A gente vai trabalhar com eles 3, aí vocês vão entender que porque a separação se aplica também à participação final nos aquestos. Vamos lá. Então, eu não posso, sem a autorização do outro cônjuge, no regime de comunhão universal, então, e no regime da comunhão parcial, são os 2 regimes que o código está falando aqui, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis,
pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. E o parágrafo único vem: são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Aí eu posso fazer. Aí vem o 1648, que é a exceção. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges que denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Gente, se eu quero fazer um determinado negócio jurídico e a minha cônjuge simplesmente ela nega, eu posso suprir o consentimento dela através de uma ação judicial. Ah, Michel, por que você quer alienar? Eu preciso alienar um determinado bem até para fazer frente a uma despesa, deixa eu ver, uma despesa de saúde para o meu filho que não é filho da minha esposa. Aí ela está se negando a vender. O juiz ele pode entender que essa falta de consentimento dela pode ser suprida e me autoriza a alienação. Ela não pode arguir qualquer tipo de situação jurídica depois. Tá certo? Aí veja o que diz o artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável, não é nulo. É anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Veja que não é 2 anos do conhecimento, até 2 anos terminada a sociedade conjugal. Tá certo, gente? Então, veja que a gente tem a leitura praticamente aí do código, ele é praticamente autoexplicativo em relação a esses deveres, esses efeitos de natureza patrimonial. Tá certo, gente? Entenderam isso daí? Deixa eu ver aqui. A Aline mandou aqui. Professor, numa situação onde já tiver comprado tudo, os móveis, a casa e o planejado casamento, convites enviados com data para amanhã e uma das partes desiste, sendo que tudo foi comprado em conjunto. Como funciona? Você vai fazer a ameação, vai fazer a partilha igualitária, né? A questão do ressarcimento da desistência do matrimônio pode ocorrer se ficar comprovada a má-fé da pessoa, né? Mas aí seria uma indenização, né, de natureza moral, tá certo? A questão patrimonial poderia ser feito se você tivesse comprovando que você gastou todo o dinheiro com a concordância da pessoa, né? Com a concordância da pessoa e depois ela desistiu do casamento. Josiana, infelizmente cortou aqui a chamada na parte de falar dos 3 regimes e do artigo não consegui compreender. Veja o seguinte, o 1647, Josi, que ele fala, são os regimes da comunhão universal e o regime da comunhão parcial, apenas. Certo? Ação de alienação. Não existe uma ação de alienação, Vitória. Alienação é a transferência de patrimônio, que pode ser onerosa ou gratuita, via compra e venda ou via doação. Ação de ressarcimento só pode ser dada se comprovar má-fé. Sim, ressarcimento sim. Ressarcimento sim, porque seria uma questão indenizatória, né? A não ser que você, né? Porque a ação, na verdade, você poderia até administrativamente chegar e virar para o seu ex-futuro, né? Ou futuro ex, né? Dizer o seguinte: olha, eu vou ficar com tudo aqui, mas eu vou te pagar pelo valor da sua parte. Então, se a gente comprou, por exemplo, um sofá e o sofá custou R$ 1.600 e você vai ficar com o sofá, você vai me reembolsar 800. Entendeu? Então é questão até administrativa, questão da boa-fé. Entenderam, gente? Essa parte aqui? Beleza? Vou autorizar vocês aí a abrir agora o microfone, porque se vocês quiserem questionar, a gente questiona aqui antes de eu parar a gravação. Senão a gente desliga aqui, termina a gravação e bate mais um papinho aqui, se vocês quiserem.
Ou tá tudo ok? Então, podem abrir o microfone se vocês quiserem. Senão, eu vou fechar a gravação. Tá? Então, eu vou cancelar. Beleza. Eu respondo aqui sem a gravação, tá, Larissa? Só vou cancelar, parar a gravação aqui.